mostra-se os espinhos. Quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Não pregues facilidades para o caminho dos céus. Se não houver santidades, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa o cajado ao conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-la. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Augusto, agora, dentro de mais instantes, nós vamos agora deixar o espaço para nosso presbítero. Ele estará trazendo para conosco nessa noite. Convide a sua família, vocês que estão aí, seus lares, sua sala, não sei onde você se encontra nesse momento. Reúna a sua família agora, pois nós estaremos a partir desse momento ouvindo a mensagem de Deus. Estaremos trabalhando sobre família e vai ser uma palavra maravilhosa, como eu já falei no princípio, que irá abençoar toda a sua família. Não deixe ninguém de fora, reúna, e a partir desse momento a palavra está com o nosso presbítero, irmão Erasmo, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. E a todos os meus ouvintes, que estão aí ligados no Instagram da nossa igreja. É um prazer podermos estar aqui mais uma vez para juntos falarmos da palavra do Senhor, que é importante para a nossa vida. E nesse momento vamos falar também um pouco sobre, vamos aprender um pouco sobre família através da graça. Isso é um assunto bem importante para nós nos dias de hoje, onde a família ela vem sendo atacada por várias ondas, várias tempestades. E gostaria de deixar um texto que se encontra em Gênesis capítulo 2, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E o versículo 2 de Êxodo disse mais o Senhor Deus:
não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Então, nós começamos a observar que na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, Deus, ele é o criador, o arquiteto da família. Então, ele criou, né, a família para um propósito, que o propósito qual é? Para a sua glória. Então, a família é uma ordem divina, não é algo criado por acaso, algo criado pelo homem, algo criado, né, por algum ser que não seja o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, a família, ela foi criada por uma ordem divina. Então, ela é o que? É o gênesis de todas as relações, é a origem de todas as relações. Então, através da família, é onde são modelados o caráter do ser humano. Uma família com um caráter cristão, ela vai ter uma sociedade com um caráter cristão também. Uma sociedade melhor, uma sociedade de fácil vivência, vamos dizer assim. Porque através de Cristo nós pregamos o que? O amor. E é um amor diferenciado, não é um amor qualquer, é um amor fundamentado em Deus, que é o amor ágape, o amor divino. Aquele amor que ele existe sem condição. Trata-se do amor incondicional. Independe do que você pode oferecer, independe do que você tenha, da sua raça, da sua cor, do seu gênero, das suas posses. Deus, ele te ama independente daquilo que tu pode oferecer para ele. E isso aí é o amor ágape, que é o amor divino, o amor incondicional, né? Então, é através dessa criação de Deus que nós, né, começamos a entender um pouco sobre a teologia do casamento. O que a Bíblia fala sobre o casamento? A família, ela surge aí em Gênesis com a criação divina, né? E dentro dessa criação divina, Deus criou o homem e criou a mulher para ambos viverem juntos. Então, o primeiro ponto dessa teologia do casamento é que o casamento, ele é heterossexual. É um homem com uma mulher com um homem, dá-se o nome de uma relação heterossexual. Então, Deus, ele criou o homem e criou a mulher para esse fim, para eles viverem juntos, para eles se amarem, para eles terem prazer, para um completar o outro, para um suprir a necessidade do outro, nessa união que denominamos de união monossomática. Porque a Bíblia vai nos formar lá em Gênesis que o quê? Que ambos, dois, eles se tornam um, mistério divino. E isso acontece justamente nessa união carnal, que é a união sexual, aonde nesse campo é entrelaçado corpo, alma e espírito, né? Aonde vai surgir todo o envolvimento também sexual. Então, o que acontece? Dentro da teologia do casamento existe o quê? Uma união heterossexual e uma união monossomática. Então, o que acontece hoje? Hoje nós observamos, né, a prática da impureza, né, nas relações, né, familiares, né? Então a Bíblia, ela promove o que? O bem-estar do cônjuge, o bem-estar da família, através do respeito, através do amor, através do investimento do caráter um do outro, para que haja uma felicidade, para que haja confiança, para que haja respeito. Então, a Bíblia, o cristianismo, ele ensina isso. Ele traz o quê? Ele traz o homem, traz a mulher, forma a família para viver de uma forma limpa, de uma forma pura, de uma forma santificada. Então, começamos a entender que quando a sociedade, ela procura uma relação afetiva para envolvimento, né, do seu prazer, para o envolvimento sexual, que é sem respeito, sem responsabilidade, em busca apenas do prazer, né, sem a bênção do casamento, nós começamos a observar que o mundo hoje, ele gira em torno de sentimentos de culpa, depressão, por causa de quê? Porque não existe a fidelidade. Então, a promoção de Deus, que Deus promoveu para a família foi isso,
para que um homem e uma mulher possam respeitar um ao outro e viver até o fim sem traição. Então, família é isso, né? Família é essa construção, né? Dessa união heterossexual e monossomática, né? Porque a Bíblia ele diz que o sexo fora do casamento é ilegal, é contra Deus, né? Então, o sexo é uma parceria entre duas pessoas em uma relação de amor, comunicação, respeito, concordância e alegria de ambos. Então, jamais uma união entre uma mulher e um homem que não seja de acordo com os princípios bíblicos vai trazer justamente todo esse arsenal de prazer para a vida a dois. Então, família, né? Deus construiu essa família para ela viver de uma forma heterossexual e de uma forma monossomática. Uma mulher e um homem tornando-se uma só carne, né? Então, observamos aí o respeito, gente. O que chega hoje de problemas de vida conjugal, por falta de respeito, por falta de confiança, por causa de traição, pessoas entrando no quadro depressivo porque se sentiu impuro, se sentiu sujo, se sentiu rejeitado, se sentiu abandonado. A fala de muito é: eu estou me sentindo um lixo porque meu marido, porque minha esposa me traiu. Então, o cristianismo, ele muda, ele trabalha na modelação do caráter do ser, tanto do homem como da mulher, para que Cristo, ele entre na vida do ser humano e faça a diferença. E qual a diferença é? É honrando, é respeitando a Deus e respeitando ao meu próximo, respeitando a minha esposa, respeitando o meu filho, para que nós possamos, através da nossa vida, glorificar, exaltar, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que traz essa pureza para nossas famílias, né? Então, o casamento, a família, ele também tem um objetivo de procriação. O que é isso, irmão Erasmo? Deus constituiu homem e mulher também para procriar, para ter filho, para aumentar, né, a sociedade, para promover, né, crianças, filhos, para trazer também a glória de Deus através desse ato procriador. Com tudo isso, né, tratando do quê? De trazer também um prazer entre ambos em todas as dimensões, bio, psico, social e espiritual. Então, Deus criou o homem e criou a mulher não como dois robôs. Não criou a mulher simplesmente para ser capacho, ou para ela simplesmente dar filho, ter filho. Não, Senhor. Deus criou o homem para amar, para respeitar, para cuidar, para dar a sua vida como Cristo deu a sua vida pela igreja, pela família, pelo cônjuge. E Deus criou a mulher com o mesmo objetivo, de cuidar, de amar, de ajudar, de estar ao lado do seu esposo, para que um complete o outro e ambos possam glorificar, exaltar, testemunhar de Deus. Então, é esse o objetivo da família, é essa teologia familiar, né, que Deus traz para nós. Então, todo casamento, toda família, existe o propósito, como a gente está falando, né? Existe o propósito do companheirismo, é isso que eu falei. Então, família é sinônimo de companheirismo, né? Não é estar simplesmente perto, é você estar perto de verdade, com autenticidade. Muitas das vezes o homem ou a mulher passa o dia todo em casa, mas é a mesma coisa de você estar sozinho. Muitas das vezes a pessoa só procura na hora de se alimentar porque está com fome, ou quando está precisando de alguma coisa, mas esquece que casamento, família, existe companheirismo, é um cuidar do outro, um saber como o outro está, é ajudar numa atividade de casa, é ajudar numa atividade da faculdade, da escola, é ajudar no serviço de casa, é perguntar como o outro está, é abraçar, cheirar, estar perto, ouvir, estar atento ao outro. Isso aí é companheirismo, né?
Que justamente vai existir o quê? A complementação mútua do casal. Então, um outro propósito também do casamento é o quê? É a satisfação amorosa e mútua do casal. Então, fizemos uma pesquisa há um tempo desse sobre a insatisfação conjugal e satisfação conjugal. O que foi que ganhou? A insatisfação conjugal. Por qual motivo? Muitos reclamam que está vivendo a época do início do casamento, a época que se conheceram, a época que estavam namorando, porque tinha mais tempo, o outro ouvia, escutava, falava, se preocupava com o outro, com a dor do outro, com a alegria do outro, estava presente, e depois que casou, virou na rotina, caiu na rotina, e aquilo ali estava destruindo a família, o casamento, não existia mais expectativa. Então, o que estava faltando ali também, irmãos, né? É justamente um item chamado comunicação, que vamos falar daqui a pouco. Então, o casamento, ele foi instituído por Deus para também produzir essa satisfação. Um homem satisfeito e uma mulher satisfeita, ela vai produzir bem. Imagina aí quando você está insatisfeito no seu trabalho, quando você está insatisfeito ou contrariado por alguma coisa que traz uma insatisfação, como é que você reage? Muitas das vezes nós não nos preocupamos quanto à satisfação do nosso cônjuge, de perguntar para ele, dizer, meu amor, filha, velhinha, né? Velhinho, não sei qual é o apelido de carinho que você usa, né? Ou pelo nome do cônjuge, perguntar qual é o seu nível de satisfação com a minha presença na sua vida, né? Eu não sei se você já parou para perguntar isso para o seu cônjuge. Aonde é que eu estou errando? Como podemos acertar? Né? Qual é o ambiente facilitador que eu promovo para minha esposa, para o meu esposo? Será que ele responde que está bem, que está ótimo, porque aquilo é verdade mesmo, ou com medo de receber uma repreensão? Qual é a transparência que nós vivemos a dois, para que venha promover essa satisfação? Né? Então, recebemos queixa que muitos familiares, muitos cônjuges, só vai buscar o outro quando está precisando de alguma coisa. De água, de roupa lavada, passada ou de sexo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Satisfação amorosa e mútua do casal não é só um item, é a completude. É muitas coisas que precisamos ajustar. Então, uma outra coisa é a preservação da pureza moral na família e na sociedade. Então Deus constituiu a família para isso. Para quê? Para que exista a pureza, né? Em um outro momento nós falamos no culto aqui de doutrina, de ensinamento, sobre fugir da impureza. Aonde o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20, ele nos traz uma exortação, né, bem clara, sobre a igreja de Corinto, como ela vivia, e os crentes que ele está recomendando que eles tenham cuidado para não voltar às práticas antigas, que é onde vem a desvalorização do corpo. Então, o casamento, ele foi arquitetado por Deus para promover, para preservar essa pureza. Porque Deus não nos criou, não projetou a família, não foi o arquiteto dela para ela promover a impureza, mas para promover a santidade. E a santidade na relação conjugal é quando há respeito entre eu e o meu parceiro, a minha parceira e a minha pessoa. Quando eu honro no leito conjugal, quando eu a honro no trabalho, quando eu a honro nas vizinhanças, quando eu a honro em todos os locais por onde eu passar, e quando eu a honro mentalmente. Porque a própria palavra de Deus, ele cobra da gente, que ele diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele quer dizer o que com isso? Que eu não posso estar desejando o outro.
quando eu desejo um outro que não seja o meu cônjuge, existe aí a impureza moral. E Deus, Ele nos convida, né? Ele nos chamou para a preservação da pureza moral. É aonde nós, né, como cristãos, fazemos a diferença. A diferença está aí. Porque se fosse diferente, qual era a diferença que iríamos ter do mundo? Nenhuma. Não existia, não ia existir essa diferença, né? Então, e uma coisa bem importante, né? Que a gente vê, Deus chama o homem, chama a mulher, né? Deixará pai e mãe, né? Ambos viverão juntos. Ele está promovendo o que é aí? O lar. Como é aí, meu ouvinte, o seu lar? Né? Nesse momento que você está nos assistindo através dessa rede social chamada Instagram, como está sendo o seu lar aí? O que está sendo promovido no teu lar? Se chegarmos no teu lar agora, esse teu lar está promovendo a glória de Deus. Então, se não está promovendo a glória de Deus, vamos avaliar o que está acontecendo. Há uma necessidade de Cristo ser glorificado na tua família. Então, é isso aí, esse estabelecimento do lar, né? Ser um meio, como a gente já falou. Então, qual é o outro propósito divino no casamento? É ser um meio de falar, de promover Cristo e sua igreja nesse lugar. Então, minha casa, ela vai ter que promover Cristo, pregar Cristo. Isso sim é a função da instituição chamada família. Não, Erasmo, mas meu filho não é crente, meu esposo não é crente, não importa. Você faz a diferença. Você faz a diferença. Então, quando a gente começa, né, a ver a história da família, do casamento, né, então começamos a observar que esse casamento, ele é a base da sociedade e da igreja. Se esse casamento está falido, a igreja vai estar falida e a sociedade vai estar falida. Então, por isso que nós hoje, né, aqui na Imaculada, tivemos essa preocupação, né, de trazer uma mensagem voltada para a família, diante do caos que nós estamos vivendo. Você começa a observar aí que, quando qualquer coisa abala qualquer integrante da família, toda a família sofre. E se a gente não dizer para essa família que está sofrendo que Cristo é a base, que Ele está no controle de tudo, que nada vai acontecer se não for por permissão de Deus, e não fundamentarmos essa fé em Cristo, nós vamos nos destruir. Porque o que o mundo promove é o desespero. O que o mundo promove é a raiva, é a angústia. O que o mundo promove é a dissolução, é a intriga, é a porfia, é a inimizade. Mas Cristo chega com amor, Cristo chega com alegria, Cristo chega com a paz. E nós, cada vez mais, temos que firmar nossa fé em Cristo. Porque pode estar o caos que vier, que estiver, mas quando estamos em Cristo, a verdadeira paz, que não é a ausência de guerra, que é a eirene tuteu, que é a paz de Deus, que mesmo na guerra nós conseguimos equilíbrio. E esse equilíbrio, ele só vem através de Jesus. Então, para você, meu amado, que está passando por dificuldade, vamos buscar mais o Senhor. Ler a palavra, orar, entender o que está lendo, se aproximar mais de Deus, que a nossa fé ela vai ganhando força, vai aumentando, nós vamos nos edificando, né? Por quê? Porque as mudanças climáticas, vamos dizer assim, né, na vida real, né, ela existe. Gostaria de convidar vocês aí a todos a abrir a nossa Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 7, onde nós vamos observar, né,
versículo 24 a 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que eu quero dizer? Que as mudanças climáticas, elas não são casuais, não é por acaso, ela faz parte do nosso cotidiano. Muitas das vezes, achamos que tudo que está acontecendo na nossa vida é por acaso. Não existe acaso de Deus na nossa vida. Não existe acaso de Deus na tua família. Se você hoje está passando por dificuldades, saiba que tudo tem um propósito de Deus e um aprendizado. A minha vida não pode estar superior à minha comunhão com Deus. A vida dos meus familiares não pode estar superior à minha comunhão com Deus. Deus tem um plano na minha e na sua vida e dos nossos familiares. Se o mal chegou na tua vida, porque ele foi para você. E através desse mal que chegou, que tu vai se aproximar mais de Deus. Porque quanto mais a prensa, a dificuldade chega no meu teto, mais eu tenho que entender qual é a vontade de Deus na minha vida. E as tempestades, as calamidades, elas chegam, não é para nos destruir, elas chegam para nos fortalecer. Ela chega para nós sabermos como está edificada a nossa casa. E Deus nos dá a oportunidade de edificá-la em Cristo Jesus. Somos humanos. O desespero pode chegar na nossa porta. Podemos não entender no momento, mas quando a tormenta ela começa a demorar, a gente tem que começar a acordar, a saber que Deus, Ele existe. Deus não erra. Ele não mandou praga para a tenda de ninguém enganado. A Bíblia mostra lá em Apocalipse que é Ele que vai mandar a ira sobre a terra. Não é ninguém não, é o próprio Deus. Porque o diabo, meus irmãos, é escravo de Deus. Ele não pode fazer nada se não for por permissão de Deus. Então entenda agora, nessa noite, Deus está no controle de tudo. E tudo que está acontecendo tem um propósito. E o propósito é glorificar o nome do Senhor. Outra coisa, as mudanças climáticas, irmão Ivanildo, as tempestades e as calamidades são para todos. Não há imunidade, ninguém é imune às mudanças climáticas. Muitas das vezes, por que veio para mim? Ei, não existe imunidade. Quando a gente aceita Jesus, lá no Evangelho de João diz assim: ei,
No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci, vós também vencerão. Então, não existe imunidade. Você observou aí que a tempestade tanto vem para casas edificadas sobre a rocha, quanto vem para casas edificadas sobre a areia. Amém, irmãos? Porque é mais fácil aceitar o bem, aceitar uma casa nova, um carro novo, aceitar as bênçãos que vêm para promover bem-estar. Mas aceitar agora essa calamidade que vem como uma tempestade, irmã Liliane, é difícil. Muitas das vezes a gente quer negar até o próprio Jesus. Então a gente tem que ter cuidado, avaliar como está a nossa fé. Você aí na sua casa, como está a sua fé? Não desanime. Deus nunca vai desistir de você. Mesmo que esteja tudo virado de cabeça para baixo, mas Deus está no controle da história e da situação. A calamidade veio, a calamidade chegou, mas Deus está acima dela. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Estamos sentindo algo de Deus maravilhoso nesta noite. E você aí também. Deus está falando com você. A luta está travada. O vento foi forte. A chuva está castigante. Os rios encheram, transbordaram. Os ventos sopraram e deram com ímpeto, com força na tua casa. Mostra agora que você confia em Deus. Foram falar aqui, eu escutei. Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do que fez os céus e a terra. Quando ele diz, eleve os meus olhos para o monte, por quê? Lá nos altos montes, estavam lá os altares aos Baalins, aos deuses falsos. E o salmista olha para aquele alto e não vê solução para ele, mas diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Porque aquilo ali não funcionava, aquilo ali não estava resolvendo o problema dele. Aí o salmista responde, o meu socorro não está nos Baalins, o meu socorro não está em ninguém, o meu socorro ele vem do Senhor, o teu socorro ele vem de Deus, e Deus está agindo com socorro na tua vida. Acalma-te, descansa em Deus, que Ele está agindo. Aleluia. Para mudanças climáticas, para essas tempestades, só precisamos de uma coisa. A casa ela tem que estar edificada na rocha. A minha e a tua família, para suportar as investidas, as tempestades, precisamos estar edificando a nossa casa na rocha que é Jesus. Então, quando a casa, evangelista Martins, ela está edificada sobre a rocha, nós agora vamos poder entender quais são os caminhos para um casamento duradouro. Porque se a minha casa não estiver em Cristo Jesus,
jamais eu vou poder conviver e suportar com as indiferenças. Jamais. Porque se Cristo ele não for real na minha vida, eu não consigo. Então, crise familiar aponta para duas coisas: perigo e crescimento. Então, quando a crise bater na tua porta, lembre, perigo pela frente e também vai existir crescimento. Para a gente ter mais cuidado, mais cautela. Então, quando a gente começa a observar isso aí a gente vai crescer. Mas se não tiver em Cristo Jesus, não vamos conseguir ter discernimento quando uma ação ela não provém de Deus. Né? Não provém de Deus. Então, vamos lá. Casas edificadas sobre a rocha. Ele nos ajuda, né, a construir um casamento duradouro. Então vamos lá. Qual é o primeiro caminho para nós construirmos um casamento duradouro, né? Primeiro, conviver e suportar as diferenças. Somos dois seres diferentes. Todo mundo que casa, sabemos que somos duas cabeças diferentes. Então, existe uma ilustração para um casamento que é bem interessante. É a ilustração da mala velha sem alça. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Então, o que vem a ser a mala velha sem alça? Todo mundo, quando vem para um casamento, ele traz a sua mala velha sem alça. Que são coisas que você trouxe lá da sua casa para dentro do seu novo lar. Então vem o homem com a mala velha sem alça dele e vem a mulher com a mala velha sem alça dela. Só que eles têm que entender que vai ter muitas coisas ali que não vai bater. Vai existir o quê? Conflitos. Né? É a história da cultura. A minha casa tem uma cultura e a casa do meu cônjuge tem outra cultura. Então, quando nós nos juntamos, nós precisamos avaliar o que dá para passar, né? E o que não dá. Então, nós temos que começar a verificar a nossa carga histórica, né? Para podermos entender um ao outro, né? Como é que eu funciono, como é que a minha esposa funciona, para nós podermos construir uma coisa bem bacana, né? Um exemplo bem simples é a toalha na cama, né? O cara lá se enxuga e joga a toalha na cama, ou a mulher. Mas só que um lá aprendeu que não se coloca a toalha molhada na cama. Então, todas as vezes que eles se encontram, eles se batem, porque um não aceita, porque o outro acostumou a colocar a toalha na cama e a outra lembrou que a vida toda que não se coloca a toalha na cama. Então, por causa de uma toalhinha na cama, isso aí está afetando casamentos, né? Por causa de um prato que eu deixo na mesa, a mulher olha e diz assim: poxa, parece que você não me ama. Você não tem coragem de tirar o prato de comida da mesa e colocar pelo menos na pia para mim lavar, né? Então, olha só, são coisas simples que eles não se comunicam, né? Então a gente sempre traz outro exemplo, que é o exemplo do ovos, né? A mulher 20 anos assava os ovos para o marido e tirava a gema do ovos. Então 20 anos o homem comeu somente a clara feita por ela. E num dia, depois de 20 anos, ela esqueceu a gema no prato com ovo junto. Enquanto ela foi lá pegar alguma coisa lá, que voltou, a gema não existia mais. E ela pediu perdão ao marido porque tinha esquecido de tirar a gema e ficou agoniada, preocupada. E ele disse para ela: não, está tudo certo, não tem problema.
É porque faz 20 anos que eu queria dizer para você que eu gostava de gema. Olha só. 20 anos. E eu nunca lhe disse para não te magoar. Falta de comunicação. Então, muitas das vezes, nós estamos sofrendo a vida toda porque também não aprendemos a se comunicar. Então, vamos lá. Conviver e suportar as indiferenças. A minha mala velha e a mala velha do meu cônjuge. O que a gente precisa fazer? Primeiro, abrir as malas. Antes de começar a relação, a gente vai ter que abrir as malas. E verificar o que tem em comum. O que tem em comum nessa mala velha e na outra mala velha? Porque se há coisas em comum, é mais fácil de lidar ou não. E ver quais são as diferenças. O que existe de indiferença. Que aí é onde vai existir os conflitos. Separei os que eram iguais, que existia uma correlação, e separei o que eram diferentes um do outro. E na sequência do que é diferente, nós começamos agora a avaliar o que eu posso renunciar e o que o outro pode renunciar. E aí a gente vai eliminando. E fica somente aqueles que está difícil entrar em acordo. Então, vai ser trabalhado esses desencontros, porque imagina aí, eram muitos, mas eu já consegui entender que esse aqui eu posso deixar e esse aqui eu não posso. Por quê? O que está incluso aí? Valores. E eu preciso trabalhar esses valores para mim poder suportar as indiferenças um do outro. Amém? Só o que acontece nessa questão de suportar, as indiferenças? Um quer mudar o outro. A minha felicidade depende da mudança do outro. E aí é um dos maiores prejuízos. Ninguém deve mudar ninguém. A mudança tem que partir de mim. Você começa a vincular o quê? Se o outro fizer isso, a minha vida será um paraíso. E dessa forma você não está contribuindo para a mudança. Porque a mudança, ela tem que partir de mim, da minha percepção. Então, precisamos trabalhar nessa unidade, Que uma das guerras no casamento está na mania de queremos que o outro mude, ou queremos mudar o outro à força. Então, vamos deixar disso. Vamos trabalhar para aceitar, suportar as indiferenças para uma relação duradoura. Então precisamos, organizar esse assunto, essas indiferenças. Porque se conseguimos nos comunicar um com o outro, as coisas vão funcionar, Então você em casa já está começando a avaliar que muitos conflitos seus estão nessa questão dessas indiferenças que existem entre você e seu cônjuge, Então vamos parar e avaliar qual a melhor forma de lidar com esses conflitos. Quando o conflito vier bater na tua porta, nessa tua relação conjugal, leia 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 ou 32, que diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, nesse caminho, nós vamos conseguir, irmão, a superar essas dificuldades. E antes de querer mudar o outro, veja se o problema não está em você, Que aí você vai descobrir que muitas das vezes o problema está em mim. Eu reforço um comportamento disfuncional do meu cônjuge através das minhas atitudes. Um outro fator, um outro caminho para termos um casamento duradouro é enfrentar a realidade. É aceitar o outro de uma forma positiva e incondicional, Quando amamos, amar é uma escolha.
Quando eu casei com a minha esposa, eu escolhi casar com ela, é uma escolha que eu fiz, porque algo nela me agradou. É uma escolha que a gente faz. E eu a escolhi amar. Então amar é escolher fazer o outro feliz, independente do que o outro possa promover a você. Isso é amar. Porque Jesus, ele deu a sua vida por nós, sem a gente merecer, sem valer nada. Isso se chama graça. Então o que vem a ser a graça? É esse favor não merecido. É dar algo de valor a quem não merece, mas precisa. Nós não merecíamos o amor de Deus, mas precisávamos dele. E Deus nos deu. Porque a Bíblia nos ensina lá, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho. Para quê? Para morrer por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Jesus nos constrange a servi-lo. Então a graça é isso, uma família. Aprender sobre família através da graça é isso. É você olhar para o seu filho, você olhar para o seu cônjuge, você olhar para o seu lar, para a sua família, ver, mesmo que ele não mereça ser amado, mas você amar. Mesmo que o meu cônjuge faça coisas que me façam raiva, mas você vai amar. Porque através do seu amor vai exigir transformação na vida do outro. Isso é graça. E para viver em família, somente através de quê? Da graça. Então, a graça é tratar as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratados. Mas pastor, o meu esposo não me vê, enxergue ele. Minha esposa não cuida de mim, cuide dela. Isso é graça. Isso é amor. Mas vivemos num mundo de barganha. Eu só vou fazer para ele se ele fizer por mim. Isso não é casamento bíblico. Isso não é família cristã. Eu sei que está meio pesado, né? Essa palavra de hoje, mas a gente vai vencendo, né? Então, graça é perdoar, mesmo quando esse perdão não é solicitado. Olha só. Não precisa ele te pedir perdão. Não precisa ela te pedir perdão. Não precisa o teu filho te pedir perdão. O perdão é gratuito. Por causa da graça. Graça é se importar com aqueles que não se importam com você. O exemplo de família está lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. O mundo não se importava por Jesus. Mas Jesus não olhou para que o mundo podia oferecer para ele. Jesus olhou para ele e disse: eu vou te amar, independente do que você é. É um investimento sem esperar retorno, mas sabendo que o céu te aguarda. E através do teu amor aqui na terra, com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua família, com seus irmãos, o céu te aguarda. Isso é graça. Então, tudo na Bíblia, tudo no Evangelho se fundamenta na graça. Quando falta a graça, as regras tomam de conta. As regras falam mais, do que os relacionamentos. Quando falta a graça, amamos mais as coisas e usamos as pessoas. Olha só como é terrível. Quando falta a graça, a indiferença revela o coração da família foi petrificado. Quando falta a graça,
dá lugar ao quê? Aos corações de pedra. Quando falta graça, não há flexibilidade. E como todos sabem, toda estrutura rígida se quebra com facilidade. Aonde a graça chega, a flexibilidade chega. Quando falta graça, falta atitudes de perdão incondicional. Você aí que está nos assistindo, que diz assim que não tem condições de perdoar, lembre-se, Cristo te perdoou, independente do que tu fizeste. E ele diz que nós devemos amar o nosso próximo como ele nos amou. Então deixa a graça encher o teu coração nesta noite e libera perdão, libera amor, libera paz, libera reconciliação, e mudanças vai existir na tua vida e na vida da tua família. Então, irmãos, nessa noite, nós agradecemos, né, por essa oportunidade maravilhosa. Vamos ter outros momentos ainda de lives para continuarmos falando sobre família. Então, mas nesse momento, fica aí, aprendendo sobre família através da graça. A família é uma instituição divina, né? Deus promoveu ela para nos trazer paz, nos trazer alegria, nos trazer companheirismo, nos trazer amor, alegria, né? E através dela nós possamos entender como a graça de Deus funciona. Então, nesta noite, libere perdão, ame, independente do que o outro possa oferecer para você. Então, que Deus abençoe a todos e vamos dar continuidade ainda ao nosso trabalho aqui na Igreja da Imaculada. Glória a Deus, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eu lembrei-me de um assunto bem interessante, quando o nosso presbítero aqui transmitia a palavra sobre diferenças e problemas que surgem. Eu lembrei-me da historinha do gato. De um casal que eles tinham um gato de estimação, e o marido trabalhava noutra cidade, e ele passava a semana fora, de segunda a sexta-feira. Chegava no sábado. E aquele gatinho que eles criavam, quando ele saía, ia viajar, ele viajava, quando voltava no sábado, a esposa chegava para ele e dizia que o gato não queria comer e não queria se alimentar. Ele ia lá, colocava comida e o gatinho comia. Só que o gatinho comia a comida que ele colocava na sexta e no sábado. No sábado e no domingo. Quando ele viajava na segunda-feira, o gato não comia nada. E quando ele voltava, o gato estava bem magrinho. Aí isso começou a gerar um problema, porque ele dizia, mas ele come. Aí ia lá, pegava a comida e o gato comia. Quando ele viajava, o gato não comia. E isso começou a gerar um grande problema. E eles resolveram se divorciar. E aí foram falar com o pastor. E quando o pastor ouviu a história, aí disse para ele assim: só tem uma solução, só tem um jeito. Vocês têm que matar o gato. E aí ela gostava muito do gatinho. E agora ficou em impasse. Ou matava o gato e acabava o problema, ou deixava o gato vivo e eles iriam se separar. E aí, o que fazer? Matar o gato ou se separar? Será que um gato vale uma separação? Qual é o gato que você precisa matar nesta noite? Qual é o gatinho de estimação que eu preciso matar nesta noite, para que não traga problemas e venha colocar em xeque o relacionamento? Pense nisso. Nosso irmão João, com a oportunidade. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez, os internautas. Vamos continuar louvando ao Senhor, adorando. Maravilha, glória a Deus.
Esta noite a gente aprendeu mais um pouco, né? Todo mundo, eu tenho certeza, que está levando na sua vida para casa um aprendizado melhor. Que Deus abençoe o irmão Erasmo, continue usando ele sempre na mensagem. Vamos cantar do jeito de Deus. Irmão, quando você não puder resolver um problema, entregue a Deus. Deus tem um jeito certo. Mais intensa, é o sinal que logo vai passar. Quando as folhas caem de uma árvore, é o sinal que as flores logo vêm. E depois das flores vem os frutos. Não desanime, Deus não despreza ninguém. Deus nunca deixa o seu servo aqui sozinho. Deus não permite o inimigo te vencer. Deus não é surdo, nem tampouco está dormindo. Só tem uma coisa, Ele opera quando quer. Pois Davi não vai errar. Deus nunca deixa o seu servo aqui sozinho. Deus não permite o inimigo te vencer. Deus não é surdo, nem tampouco está dormindo. Só tem uma coisa, Ele opera quando quer. Só tem uma coisa, Ele opera quando quer. Só tem uma coisa, Ele opera quando quer. Quando Ele quer. Meus queridos irmãos, queremos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso, pela vida do nosso presbítero irmão Erasmo. Quero agradecer ao irmão João pela sua cooperação, irmão João, Deus lhe abençoe, viu? Na próxima, o convite vai estar em pé novamente. Também nossas irmãs, e nós queremos agora orar agradecendo a Deus por essa noite. Terça-feira estaremos aqui a partir das 19h30 com o nosso culto, que também será transmitido
online, em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço desde já por tudo, por esse trabalho maravilhoso. Abençoe todas as famílias em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora para todos sempre. Amém.